Programa Espírita Quarta Dimensão. Você gosta de sonhar com o futuro? Participar de um mundo onde teremos carros voadores, teletransporte e muitas coisas mais? A ciência avança em suas pesquisas e essas coisas podem sim ser uma realidade daqui a algumas dezenas de anos. Mas vamos mais próximo. Você sabia que já está desenvolvida uma tecnologia de armazenamento de água que substituirá as garrafas plásticas? E é um recipiente comestível feito à base de gelatina. Os plásticos estão com os dias contados. Enquanto existem pessoas amantes do apocalipse, outras reencarnam com a função de mudar todo um cenário, aonde a felicidade futura e o aperfeiçoamento do corpo humano é um objetivo divino. Que sejamos realistas. As dores e perturbações existem, mas não como meio de vida, e sim como desafios da inteligência. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Dores e perturbações são estímulos desafiadores da inteligência. Temos um lugar ao sol divino. Não desanime. Se algo está acontecendo e lhe perturbando, avalie e equacione. Pronto! A felicidade voltou. O Quarta Dimensão já começou. Corinha Novelino, desde muito jovem, revelou seu espírito caritativo, com profundos rasgos de desprendimento, disposto a dar tudo de si em favor dos seus semelhantes. Com 20 anos de idade, foi convidada por Maria Modesto Cravo para ajudá-la a administrar um lar de crianças na cidade de Uberaba. Indecisa sobre o convite, procurou orientação do médium Francisco Cândido Xavier, devido ao elevado número de pessoas que procuravam o médium. Não conseguiu entrevistar-se com ele. Porém, grande foi a sua surpresa quando foi por ele chamada, recebendo em suas mãos bela mensagem assinada pelo espírito de Eurípides Barçanufo, na qual, entre outras coisas, ele dizia: Corina, você é minha última esperança em sacramento. Diante do imperativo da mensagem, declinou do convite de Maria Modesta e decidiu-se pela permanência em sacramento, onde fundou o Clube das Mãezinhas, composto de mães caridosas que se dispunham a fazer roupinhas para as crianças necessitadas, as quais eram distribuídas semanalmente. Prestou colaboração em outros órgãos de divulgação do espiritismo, notadamente no Anuário Espírita, editado em Araras, e em uma revista edital de Portugal. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. São trovas recebidas pelo médium Chico Xavier para a nossa reflexão. Dos prodígios de Jesus, eis a mais alta façanha: unir as nações da terra pelo sermão da montanha. Cassimiro Cunha. Amor livre, uma expressão que vive a se contrapor. Amor em si não é livre. Se é livre, não é amor. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Olá, querido telespectador da TV Grão Pará, canal 14.1. Estamos aqui com o nosso querido amigo Lourival Lopes. Não é meu irmão, não, é meu xará, mas é irmão em Cristo, né? Somos da mesma família, né? Certamente. O Lourival, ele participa das atividades do Centro Espírita A Voz do Consolador na Cidade Nova 5, né? Muito bem, e hoje nós vamos conversar
sobre os mundos e a evolução nos diferentes globos. Hoje, a própria ciência já traz conhecimento de que, sim, pode haver vida em outros planetas. Materiais são coletados de outros planetas e analisados aqui pelos nossos cientistas da NASA. E como o Espiritismo é ciência e vem desbravar de uma forma muito mais espiritual as coisas de Deus, Lorival Lopes tem muito a contribuir para conosco. Mas, Lorival, vamos ao Livro dos Espíritos, onde nós vamos encontrar o assunto para os nossos questionamentos aqui. Questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E eis a resposta dos imortais: sim. E o homem terreno está longe de ser, como suponho, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. Então é fato, né, Lorival? São habitados todos os globos. Boa noite, Douglas. Boa noite aos telespectadores aí da TV Grão Pará. É uma alegria imensa poder estar aqui, aceitando esse convite do nosso irmão e tentar, de alguma sorte, contribuir um pouco, com aquilo que podemos aqui falar e refletir sobre essas questões. Nesse sentido, é muito interessante percebermos, que, por uma questão até de lógica, seria improdutivo Deus ter criado, por assim dizer, tantas esferas que circulam no universo infinito. Nós temos aí perspectivas numéricas a nos questionar, a nos induzir a um pensamento maravilhoso, dessa forma, perspectiva de ver os mundos que aí fora estão. O próprio Cristo disse: há muitas moradas na casa do Pai. E quando pegamos dados científicos mesmo falando, temos aí uma projeção de mais ou menos 200 bilhões de sóis só na nossa galáxia, só na Via Láctea, que, diga-se de passagem, Douglas, é uma das menores segundo os cientistas, Então, só por aí nós percebemos que o nosso Sol, que é uma estrela, mas chamamos de Sol porque está muito próximo de nós, circundam em torno dele cerca de 8 a 9 planetas, porque Plutão já não é tão considerado. E aí a gente imaginando numa matemática simplória que 200 bilhões de sóis, quantos planetas não existiriam orbitando tantos sóis? Lorival, inclusive, o Kardec aqui no Livro dos Espíritos, ele fala sobre a constituição moral e a evolução de cada planeta. O planeta primitivo, provas e expiações, regeneração, superiores, divinos. E Kardec faz uma pergunta. Sabe do que eu me lembrei, Lorival? Eu indo a Colares, a cidade de Colares, alô, Lúcia Margalho, na Feira do Livro Espírita, um ano que foi realizado, eu tive a doce companhia de Lorival Lopes, e ele comentando conosco que a evolução ela se processa no planeta sem que seus habitantes conheçam. E ele deu um exemplo muito bonito para nós, que é a evolução do nosso planeta. Está mudando e muito. Hoje o corpo humano, Lorival, evoluiu bastante, a nossa sensibilidade, mas ele deu como exemplo os nossos prédios. Mas olha que Kardec pergunta aos imortais: é a mesma constituição física, os diferentes globos? E eis a resposta: não, de modo algum se assemelha. Lorival, eu queria resgatar aquela nossa conversa no carro. Como nós podemos realmente detectar essa evolução no nosso planeta? Douglas, é uma lembrança realmente muito agradável. Nesse dia que fomos a Colares, ali com nossos irmãos do movimento espírita, enfim, uma feira do livro muito bonita, e que leva ali para aquela comunidade essa possibilidade desse conhecimento vasto que a doutrina espírita pode nos oferecer. Lembrando que a doutrina, acima de tudo, é uma doutrina filosófica, científica, com consequências religiosas. Kardec foi muito preciso em muitas coisas, muitas perguntas,
que foram realizadas aos espíritos diante da codificação. E nesse sentido, realmente os mundos, eles não são necessariamente iguais nas suas constituições físico-químicas, né? E nesse sentido nós temos mundos mais avançados, mundos mais primitivos, em relação, por exemplo, à nossa querida Terra. Nossa amada Terra, nossa escola, nosso lar, ela é um mundo ainda muito pequeno diante de toda a grandeza universal, mas é a nossa casa querida. E nesse sentido nós temos outros planetas, né, por assim dizer, poderíamos aqui frisar Júpiter, por exemplo, que é considerado um dos planetas mais avançados do nosso sistema solar, em que a constituição é muito mais sutil, né? A matéria ali é muito mais sutil em detrimento da nossa matéria, que ainda é muito grosseira. E nesse sentido, do que você lembrou da nossa conversa, eu lembro aqui, né, de maneira bem simplória, que nós comentamos que o progresso ele está também vinculado a uma lei de destruição. Às vezes é preciso destruir para que o progresso possa acontecer. E nesse sentido, basta lembrarmos que, por exemplo, o próprio sepulcro do Cristo era fechado por uma porta de pedra. E quando nós paramos para analisar nesse sentido do progresso material, nós vemos que a Terra, né, o nosso ambiente terreno, passou por um longo processo de transformação que, por exemplo, se usou muito a madeira, embora até hoje se use muito a madeira. Mas a gente já vê um progresso em hoje ser utilizado o vidro. E o que muita gente não sabe é que para a própria física, o vidro ele é considerado um fluido. Pois é, parece que me encantou nessa nossa conversa. Então a gente percebe ao longo de uma caminhada secular, milenar, que nós vamos passando de estágios em estágio, fazendo com que a matéria grosseira comece, né, a se fluidificar de tal forma que a gente pensa assim, hoje a grande maioria das casas, né, dos prédios, estão sendo trabalhados na sua arquitetura com o vidro. O vidro está aí, o vidro já veio para ficar. A madeira está sendo deixada de lado, até por um processo também de progresso moral da humanidade, em que nós devemos preservar o nosso meio ambiente. Então o vidro, né, tirado de uma constituição da sílica, seria em base, uma raiz da areia, vamos dizer assim, é uma coisa que nos causa um prejuízo menor diante da natureza. Isso sem falar do corpo humano, né? Sim. A sensibilidade do corpo humano, né? Exatamente, e levando por esse viés do pensamento, a gente vê que é uma sutileza que vem pouco a pouco, então muitas das vezes nós não percebemos, porque isso leva séculos de progresso diante de um planeta. E nós temos uma vida limitada. Lorival, e o ser humano, ele tem aquela coisa que Deus usa de destruições assim, bem grosseiras para mudar. Não é isso, né, Lorival? A gente tem que começar a sentir como é que está acontecendo a evolução, né? Sim, meu irmão, é muito bom essa colocação, porque Deus nunca vai nos violentar. Deus é infinita misericórdia, infinita bondade, então as coisas vão acontecer de maneira tão sutil que nós não vamos ser violentados. Você quer ver um exemplo, Lorival e querido telespectador? Hoje nós temos tecnologia para viver até 105 a 110 anos, Lorival. É verdade. Não é verdade? Então as pessoas... E aqui a gente faz uma análise nessa questão da pandemia, que está finalizando, mas hoje a ciência, alguns cientistas já dão mão à palmatória. Não era para ter esse rol de morte. Por quê? Porque nós temos tecnologia. Sim. E é essas tecnologias, é esta evolução que o Lorival está falando, que nós devemos começar a sentir, né, Lorival? Sim, sim. E aí eu friso aqui, né, diante do que você colocou, que nós já temos tecnologia, por exemplo, para viver até 100 anos, 110 anos, sei lá. E quando a gente pega a Revista Espírita de 1958, lá no mês de março, escrita por Kardec, nós percebemos que no discorrer lá da obra em relação a Júpiter, né, que seria o planeta do nosso sistema solar mais evoluído, os habitantes de lá já possuem uma matéria mais fluídica. A ciência da Terra às vezes tem dificuldade ainda de identificar essas coisas, porque obviamente que a matéria sendo mais sutil, ela não sensibiliza nossos olhos, então é difícil perceber, vai ser difícil ainda captar, talvez por um bom tempo, penso eu.
Mas, só por curiosidade, Douglas, um habitante de Júpiter, segundo a Revista Espírita, está lá em 1958, mês de março, páginas, se eu não me engano, 16, 17, 18. Menino inteligente, esse rapaz faz o dever de casa. A gente busca, precisa a gente procurar pesquisar, né, se informar das coisas, para que a gente justamente não fique submetido a só ideias alheias, que possam até nos levar à morte do corpo físico, né? Criando medo na gente, criando medo numa sociedade em que nós não deveremos viver com medo. Então, lá em Júpiter, só para efeito aqui de um exemplo, os habitantes lá duram em média 5 vezes mais do que a gente. Então, tu imagina que se aqui a gente já consegue viver até os 100 anos mais ou menos de idade, lá eles vivem mais ou menos até os 500 anos. Já pensou meio milênio? Aí não ia dar para aguentar muitos amigos, né? Não, brincadeira. Aí é que vem, né, Lorival, aquela questão de nada se perde. Nada se perde. Você ama, esse amor irá continuar com você. Sim. E vamos trabalhar, né, Lorival, os nossos sentimentos. Vejam bem, a maior parte das pessoas que tem uma durabilidade no corpo de carne são pessoas alegres, né, Lorival? Sim, sim, pessoas que valorizam a vida sob todos os aspectos, né? Cuidando inclusive do corpo físico, né? A gente precisa cuidar do espírito, mas precisa cuidar do corpo físico também, para que a gente possa ter um equilíbrio nas duas partes. Posso falar só mais um pouquinho? Mas vale, meu amigo. Para deixar uma curiosidade até para a pesquisa dos nossos amigos telespectadores, é interessante perceber que nessa mesma revista, Kardec fala de Marte. Só que ele coloca ali uma conjunção, por assim dizer, de futuro, em que Marte talvez fosse um planeta mais atrasado do que a Terra. E numa obra do Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, se eu não me engano, no ano de 1939, ele tem um capítulo numa obra chamada Novas Mensagens, se não me falha a memória, em que ele fala de Marte, e ele relata uma ida dele a Marte. Isso eu li, e aí a gente, de casa. Pois é, então a gente percebe aí que foi deixado para a posteridade um entendimento maior desses outros mundos habitados, e que a gente pode levar a efeito que, por toda a grandeza que Chico Xavier deixou para nós, né, em tantos livros, mais de 450 obras psicografadas, está ali uma grande chance de nós percebermos como Marte já é mais evoluído do que a Terra. Agora, curiosamente, nós temos robôs, né, da ciência terrena lá em cima, que não detectam nada materialmente falando, só tem rocha, poeira e terra, né? E aonde estariam os habitantes de Marte? Já sublimaram, já passaram de um estado mais grosseiro, sólido, por assim dizer, para um estado mais etéreo, sutil. Mas vamos construir tecnologia para isso. Semana passada eu comentei isso com o nosso querido amigo Antônio Monteiro. Sim. Nós já estamos construindo tecnologia para identificar o mundo espiritual. Meu amigo, até isso aqui já identifica o mundo espiritual. Demora muito. Os nossos cientistas lá da NASA e outros departamentos tecnológicos vão descobrir. Já pensou? Estamos a passos largos caminhando para isso. Se Deus quiser, vamos chegar a uma ideia que nos trará uma felicidade incrível em descobrir a bondade de Deus para todos nós. Dorival, suas considerações finais, nada de pânico, né, Dorival? Nada de pânico. Rogo a Deus por um momento como esse, para que a gente possa torcer, orar, para que um canal como esse leve prosperidade para todos nós, né? Leve momentos de reflexão, que nos leve a uma consolação, nos liberte de nossas algemas, do medo que não devemos ter diante do infinito que nosso Deus, Pai Celestial, nos programou. Fica aqui o meu agradecimento e um abraço a todos os telespectadores que nos ouvem. Muito bem. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, nunca pense ao contrário. Agora vem o nosso momento infantil, Clube da Alegria Espírita com o palhaço Chantilly. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Toda essa nossa energia tem um doce gosto de alegria.
aí, galerinha, o nosso boa noite a todos vocês. Boa noite, Laís. Boa noite. Isso, começando mais um Clube da Igreja Espírita na sua televisão. Trazendo o quê? Muitas brincadeiras e clipes. E clipes, isso. E, Laís, fala em brincadeira, Laís. Nós temos agora uma brincadeira no nosso quadro, tá bom? É o que? Olha aqui. Aê, isso. E a primeira pergunta é: o que é que nós compramos para comer e a gente não come? Você sabe, Laís? Não. Né? O que é que nós compramos para comer e a gente não come? Mande sua resposta aqui pelo Zap, tá bem aqui no rodapé da sua televisão até o final do nosso quadro e você pode faturar um brinde, ganhar 1 milhão. 1 milhão é um milhão bem grande. Isso! Vamos chamar então o nosso próximo bloco, é o Cantinho da Leitura! Scooby-Doo e seus amigos viajam ao longo do mundo em busca das maiores maravilhas já criadas na Terra. Viajem com eles pelo Taj Mahal na Índia, pelo Coliseu Romano e pelas pirâmides do Egito, entre muitos outros lugares incríveis. As descobertas de engenharia criadas na Índia, na Europa e em outros lugares são incríveis até hoje. Viaje com Scooby-Doo como o seu guia. Ler faz muito bem. É engraçado, tá gostando aqui do nosso quadro? Hoje tá muito alegre, tá muito bacana, né, Laís? Isso! Não esqueça de responder a adivinhação de hoje, hein? Tá aqui no rodapé da sua televisão, é só ler direitinho e mandar a resposta pelo Zap. Laís, hoje no nosso Vamos Aprender, nós temos uma musiquinha muito gostosa de se ouvir, que é Vagalume. Isso! De Sônia de Palma. Sônia de Palma, legal! E o clipe show de hoje qual é? É a música Melodia, do André Pirola. Isso! É uma música muito gostosa e divertida de se aprender. Ah, opa, legal! Tá bom, então vamos rodar o clipe! Eu sou o vagalume que vivo a piscar. A minha luzinha é pequenininha, mas dá pra iluminar. Eu sou o vagalume que vivo a piscar. A minha luzinha é pequenininha, mas dá pra iluminar. Não me compara ao sol, lindo a brilhar. Comparo a lua que no céu está, mas já na floresta, quando está escuro. A minha luzinha é pequenininha, mas dá pra iluminar. Mas lá na floresta, quando está escuro, a minha luzinha é pequenininha, mas dá pra iluminar. Quando eu olho para o céu, me bate uma saudade, os olhos ficam rasos d'água. Na casa do meu pai eu sei que tem muitas moradas. Será que eu consigo um cantinho pra ficar? A vida aqui na terra não é toda de alegria, mas o Consolador me fortifica o caminhar. Emmanuel nos ensina, Jesus Cristo é a porta, Kardec é a chave, basta só querer entrar. Oh menina, a vida é uma canção esperando você cantar. A morte é uma passagem para outras melodias. Espere para ver o que tem do lado de lá. Oh menina, a vida é uma canção esperando você cantar. A morte é uma passagem para outras melodias. Tome muito cuidado para não desafinar.
Quando eu olho para o céu, me bate uma saudade, os olhos ficam rasos d'água. Na casa do meu pai eu sei que tem muitas moradas. Será que eu consigo um cantinho pra ficar? A vida aqui na terra não é toda de alegria, mas o Consolador me fortifica o caminhar. Emmanuel nos ensina, Jesus Cristo é a porta, Kardec é a chave, basta só querer entrar. Oh menina, a vida é uma canção esperando você cantar. A morte é uma passagem para outras melodias. Espere para ver o que tem do lado de lá. Oh menina, a vida é uma canção esperando você cantar. A morte é uma passagem para outras melodias. Alô você, não dê de presente arma, brinquedo às crianças. Não induza seu filho à violência. O mundo precisa de paz. Não esqueça nunca, a família é base da paz mundial. Pense nisso, pense agora. Campanha do desarmamento bélico infantil, a favor da paz. E aí, galerinha, chegando já ao final, né, terminando, acabando aqui o nosso quadro infantil, né, Laís? Isso, divertidíssimo. Não esqueça de mandar a sua resposta a essa adivinhação aí, muito fácil, né? Mês de junho vai ser assim, só na brincadeira, assim. Depois a gente volta aquela brincadeira do palhacinho, tá bom? Abraços, vai para os nossos amigos lá, os feirantes, né, e moradores do entorno lá da feira da Catuaçu Nunes, né? O nosso amigo Douglas Lopes, fazendo aquela visita lá na feira, né? Foi recebido com muita alegria e abraço, né, do pessoal da feira lá, legal, bacana. Olha, um abraço vai para o vendedor. Sabe qual é o apelido desse vendedor? Chumbinho. Chumbinho, né, um abraço aí, Chumbinho. E a galerinha do Mercadinho Nova Aliança, a dona Raimunda e familiares. Olha aí a foto dessa galerinha, olha aí, bacana, abração para todos eles. Ó. Um abraço vai também, sabe para quem é? Para o Lucas Emanuel, de 4 anos. Bom, e Maria Clara, que vai fazer um aninho lá pelo dia 19, eles são netos da dona Marlúcia. Olha aí a foto dessas crianças, tá bom? Olha essa dupla maravilhosa. É isso aí, gente. Um abraço vai também, sabe para quem? Para a dona Cecília, lá da Melbi, tá? Pro Miguel e pro Antônio Carlos. É isso aí, gente. Se tem abraço? Tenho. Tem? Pode abraçar. Eu queria dar um abraço para minha mãe, Mamãe. pro meu pai. Papai. E para meus amigos. E meus colegas, né? Os colegas assistindo você. Pois é, gente, tudo de bom pra você e até o próximo domingo! Bactérias psíquicas e larvas astrais são formas de pensamento muito semelhantes aos micro-organismos físicos. Elas são criadas a partir dos nossos vícios mentais. André Luiz, no livro Missionários da Luz, cita que certa vez observou um indivíduo cujo aparelho reprodutor estava completamente colonizado por bactérias, que Luiz acreditava serem físicas, mas foi alertado por um espírito mais experiente que se tratavam de bactérias astrais, criadas a partir de pensamentos doentios. Nesse caso, de cunho sexual. Observou também uma mulher com distúrbios alimentares, cujo aparelho gástrico estava repleto de larvas astrais, e também um homem com vício em álcool, cujo fígado havia sido completamente afetado por pequenos seres horripilantes. Por isso fica o alerta. Da mesma maneira que zelamos pela higiene física para manter a saúde, que possamos zelar também pela higiene mental. Essa foi a dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.